E aí, geração Brave, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Talk Brave, nosso encontro mensal aqui, voltado para a geração Brave e para todo mundo que acompanha a nossa movimentação aqui dentro da Igreja AME. Esse quadro faz parte aqui faz parte do programa AMEcast, que é um órgão oficial da Igreja AME aqui na cidade de Itabira. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Estou muito feliz de estar aqui com você. Hoje, falando diretamente para o público jovem, para o público adolescente, para os jovens casais que nos acompanham. Você que está ouvindo, né, que está vendo essa live aí, você pode deixar aí os seus comentários, deixar aí a sua interação. E você que está ouvindo isso depois, num momento avulso aí da sua vida, num momento isolado, no carro, na sua viagem, no seu momento de descanso, de lazer, você pode também deixar o seu comentário, deixar aí a sua reação e nos fazer a cada dia mais crescer e alcançar mais vidas, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês aqui a respeito de um assunto muito interessante que vai de encontro diretamente a esse público de adolescentes, de jovens, daqueles que lideram, né, esse grupo aí nas igrejas, nas diversas denominações, e daqueles que amam de fato a juventude, que amam ser jovens, que é o assunto, o nome do assunto é geracional, né? Então o tema desse episódio de hoje é assunto geracional, liderando gerações, e eu queria muito compartilhar com vocês algo que eu tive a grata oportunidade de compartilhar com os líderes geracionais do Brave, né, do Brave Geracional na Igreja AME. Nós tivemos um momento onde pudemos compartilhar com a liderança alguns aspectos muito importantes, muito relevantes para aqueles que amam gerações, para aqueles que amam a juventude, que amam liderar adolescentes. E vai ser muito importante a gente compartilhar esse assunto com mais pessoas possíveis, né? Com o maior número possível de pessoas, né? Antes da gente entrar aqui, eu quero deixar aqui uma indicação de um livro para você que está acompanhando o nosso programa. É o livro Inegociável, do pastor Pedro Estrela, pastor da igreja, da minha igreja na cidade, né, da Mink Pampulha, lá em Belo Horizonte. É um livro poderosíssimo que vai falar sobre alguns valores que são inegociáveis para aqueles que lideram, para aqueles que são entusiastas de igreja, que amam pensar a igreja, né? E esse livro ele vai falar sobre muitos aspectos importantíssimos, né? Aqui dentro do próprio sumário do livro vai falar sobre a prática da presença de Deus, sobre um coração que se move pela casa de Deus, a respeito da missão que nos move, a graça de Deus. Então, eu deixo esse livro aqui com uma indicação para você. Você pode adquirir ele através da internet, do Amazon, né? Você pode ir lá no Amazon lá e clicar e fazer a aquisição desse livro que é poderosíssimo. E eu vou tentar, cada vez que a gente estiver aqui no Talk Brave, trazer uma indicação de livro para esse público, para essa galera que ama gerações, tá bom? Antes da gente iniciar aqui, eu queria lembrar você também do nosso endereço, onde a gente está situado, na Rua Daniel Jardim de Grisolia, número 207, no bairro Hamilton. Nós temos reuniões ali toda quinta-feira, a partir das 20 horas. Temos reuniões também aos domingos, às 18h30. E agora, né, com a nova programação do Brave, nós vamos ter os cultos Brave 2 sábados ao mês, no segundo e no quarto sábado. Então você que tem mais aí, que é de 0 até 100 anos de idade, você é convidado para estar ali com a gente, para ouvir uma palavra, poder participar de um momento de muita comunhão, de muita adoração e de celebração ao Senhor também. Amém? Por que gerações? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer quando nós trazemos um projeto como o Brave, né? Nós trazemos uma proposta como o Brave. Tem muita gente que ainda não entende o porquê que a gente tem esse nome Brave Generation, né? Brave geracional, né? Por que a gente trabalha com gerações e por que não especificar o público, né? O público adolescente, ou o público jovem, ou o público de jovens casais, ou o público de pré-adolescentes. E a gente entende que essa galera, que toda essa turma, ela tá dentro de um grande pacote, tá dentro de um grande grupo, né? E para poder embasar e para poder responder essa pergunta do porquê gerações, por que Brave geracional, por que trabalhar com gerações, eu gosto de usar aqui a passagem bíblica de Êxodo no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, né? Você que pode acompanhar com a gente aí na sua casa, vai ser uma bênção você se alimentar da palavra do Senhor. Vai dizer assim, olha, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian.
e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora vai, me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava Moisés para lá, bradou ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés se encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentantemente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Esse texto aqui ele é muito interessante, talvez você que está me ouvindo já até conhece essa história, mas dentre as várias formas que Deus se apresenta, né, para o homem no decorrer de toda a história bíblica, e uma das mais conhecidas é: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nesses versículos que nós lemos aqui, mais precisamente no verso de número 6, é a primeira vez que Deus se direciona a alguém dizendo ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É a primeira vez que Deus se apresenta como um Deus de gerações, um Deus geracional. E em que situação que ele se apresenta, em que situação que ele demonstra e ele aparece para alguém para que ele se apresente dessa forma? Em uma situação de dor, porque no verso 7 vai dizer que ele conhecia e que ele ouvia o clamor daqueles que estavam cativos no Egito, que as dores daquele povo chamou a sua atenção e por isso ele estava chamando Moisés para que Moisés liderasse e libertasse aquele povo. É interessante que quando nós falamos de gerações, nós estamos falando de um público, nós estamos falando de uma multidão de pessoas que por vezes está presa, está cativa, está acorrentada em várias situações, em vários delitos, em vários traumas, em vários pecados, está com o coração totalmente dilacerado pela dor, pelo engano, pela traição. E o Senhor, ele levanta um homem, ele faz com que essa pessoa, no caso Moisés, seja separado para libertar aquele povo. E o contexto que ele utiliza, a forma que ele se apresenta é como um Deus de geração. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Ou seja, assim como eu alcancei essas gerações, eu vou alcançar a sua também, Moisés. E é por isso que nós acreditamos e nós entendemos o trabalho com adolescentes e jovens como um trabalho geracional. Não é só cuidar de um grupinho dentro da igreja, não é cuidar só de um grupo pequeno. É cuidar de gerações, é cuidar daquela criança, daquele pré-adolescente desde os seus 11 anos de idade até o momento que ele se casa e constitui a sua família. Então isso é muito importante, é uma visão que nós temos e que Deus tem nos dado estratégia para trabalhar com esse povo. Tá? Então é muito importante a gente entender isso. Nós não somos uma igreja, né? Apenas uma igreja geracional. Nós somos gerações caminhando juntas, carregando fé, propósito e legado. Então esse é um dos lemas que nós trazemos e que nós carregamos dentro do Brave, que nós não somos uma igrejinha, nós não somos um grupo dentro da igreja, nós somos gerações caminhando juntas e carregando fé, propósito, carregando aí um legado que vem sendo trazido de geração a geração. Né? Os filhos que hoje vão à igreja, eles ouviram histórias dos pais que foram quando eram jovens, né? E esses filhos hoje, eles vão, daqui a alguns anos, eles vão passar essas histórias para os seus filhos também. Então isso é muito interessante a gente falar a respeito de gerações, tá? Nós temos que estar dispostos o tempo inteiro, e para quem trabalha com esse público, para você que gosta do trabalho com adolescentes, do trabalho com jovens, a gente precisa entender que nós precisamos estar dispostos a perder para ganhar. Né? E é muito contraditório isso, porque a gente perde para perder e ganha para ganhar. Né? Mas na ótica de Deus, para o reino de Deus, nós precisamos estar dispostos o tempo inteiro a perder alguma coisa para poder ganhar algo. Né, para poder ganhar algo maior, para poder alcançar algo maior. No livro de João, no capítulo 12, no versos 23 ao 26, Jesus ele vai falar a respeito disso, que aquele que não tiver disposto a perder, né, a sua própria vida, ele não vai ganhar, ele não vai achar aquilo que o Senhor tem
reservado. Vamos ver o que está escrito lá, ó. João 12, do verso 23 ao verso 26. Olha, Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão do trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Eu chamo a atenção de você que para o verso de número 24, quando ele vai falar a parábola do trigo, né? Que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Quando nós falamos aqui a respeito de estar disposto a perder para ganhar, ou disposto a morrer para que alguns tenham vida, é o papel daquele que de fato decide liderar essas gerações. É o papel de quem de fato escolhe viver para guiar esse povo. E muitas das vezes a gente vai perder algumas horas do nosso descanso, a gente vai perder alguns momentos de conforto, alguns momentos de prazer pessoal de eu estar ali na minha casa assistindo uma série, assistindo um filme, para poder estar visitando alguém, para poder estar aconselhando um adolescente, um jovem, para poder estar direcionando um casal. Então é importante nós entendermos e fazer essa pergunta todos os dias: o quanto eu estou disposto a perder? O quanto eu, enquanto líder, enquanto uma pessoa que ama gerações, eu estou disposto a perder? E na mesma proporção que você perde, você ganha. E você ganha sem nem ver onde está ganhando muitas das vezes. O Senhor, ele coloca coisas diante de nós, ele nos coloca diante de situações que a gente fala assim: poxa, mas era impossível eu estar numa situação como essa. Eu não sei o que eu fiz para alcançar, para merecer isso que eu estou sendo agraciado agora. E aí a gente vai e a gente é levado a entender que em algum momento nós abrimos mão de algo para viver algo maior no Senhor, né? De fato, como a parábola do trigo, nós deixamos que aquela semente morra para que ela dê muito fruto, né? Então é muito interessante a gente ter essa visão também do trabalho geracional. Quando a gente fala de pessoas que exercem liderança, nós precisamos entender o perfil desse líder. O que esse líder precisa, quais são as suas características, quais são os seus soft skills, vamos dizer assim, que lhe conduzem, que lhe credenciam a ser de fato um líder, a ser alguém que vai influenciar gerações. Porque o maior desafio um dos maiores desafios, né, que nós temos hoje ao liderar gerações é você ser um líder influente e ser alguém que de fato consegue cativar a atenção de que você está liderando, né? E isso desde o meio evangélico, o meio cristão, até o meio propriamente dito empresarial, corporativo. Se você não for uma pessoa que inspira outras pessoas, dificilmente você vai conseguir construir essa postura, essa imagem de líder, o líder que o Senhor tem tanto buscado. E aí eu trago essa parte aqui da conversa como o perfil do líder, e é o líder que Deus tem buscado para poder guiar a sua igreja, para poder guiar o povo aqui na face da terra. Então, de 5 aspectos muito importantes que eu trago aqui, o primeiro deles é: o líder, ele tem certeza do chamado. O líder, ele precisa ter convicção do que Deus chamou ele para fazer, né? Não é enxergar o momento de liderar um grupo, ou de conduzir um grupo de comunhão, uma célula, ou de conduzir um aconselhamento como um hobby, ou como, não tem nada para fazer na igreja, eu vou fazer algo aqui e vou servir nesse grupo. Não, você precisa ter certeza do que Deus está te chamando para fazer. Você precisa ter convicção daquilo que Ele te capacitou para fazer, né? E a própria palavra do Senhor, ela vai nos dar alguns indícios disso. Eu trouxe aqui uma referência no livro de Romanos, capítulo 11, verso 29, né? Nós não podemos desprezar os dons que Deus nos deu, os dons que Deus nos deu. Nós não podemos deixar de aplicar com toda a maestria, com toda a força e com todo o ímpeto aquilo que Deus já colocou dentro de nós. Então é importante que você que ama gerações, você que ama liderar, que você tenha certeza do seu chamado, tá? Isso é muito importante. O segundo ponto é que o líder que Deus busca, ele é ensinável, né? Então a pessoa que deseja liderar, que deseja guiar os outros, que deseja ensinar os outros, ela precisa ser ensinável, né? No livro de Atos, no capítulo 18, verso 24 ao 26, vai nos contar a história de um homem chamado... meu Deus do céu, vou até ler aqui para não me perder aqui, né? Atos capítulo 18, no verso 24.
Atos 18, verso 24. Você pode acompanhar com a gente aí o que vai estar escrito lá a respeito de Apolo. Esse é o nome do homem, Apolo. E Apolo, ele era um homem muito eloquente, era um homem conhecido, sabido nas Sagradas Escrituras. Ele tinha muita propriedade para o ensino. E a Bíblia vai nos dizer que em determinado momento, duas pessoas que já eram ali, que já eram participantes, né, da doutrina de Cristo, né, que eram Áquila e Priscila, eles ouviram a pregação, né, de Apolo lá em Éfeso, e agora eles chamam Apolo em um canto e falam assim: olha, você conhece muito a respeito da pregação de João, né, da forma que João pregava, mas agora nós queremos te ensinar um pouco a respeito da pessoa de Cristo, do ministério de Cristo. E a partir dali, ele é muito mais ensinável, ele demonstra para aquelas pessoas o quão ensinável ele era. E agora ele começa a se aprofundar mais pontualmente nos caminhos de Deus, é o que vai dizer aqui no verso de número 26 do capítulo 18 de Atos. Então, o líder, ele precisa ser ensinável. Ele não pode pensar que ele sabe mais que todo mundo, ou que não tem ninguém que pode contribuir na sua evolução, no seu crescimento, né? O líder, ele precisa ser ensinável. O terceiro aspecto, o líder que Deus tem procurado, ele precisa manter firme a sua fé, né? Isso é algo que a gente vê que muitas pessoas, no processo, na construção da identidade de líder, eles vão perdendo a fé na medida que as circunstâncias vão surgindo, na medida que as adversidades vão aparecendo. Então, essas pessoas, elas têm uma tendência muito grande a se deixar levar pelas frustrações, por conta de expectativa que é criada, por conta de, muitas das vezes, um mau planejamento. Então é importante que a gente mantenha a nossa fé firme, né? O livro de 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8 e 9, vai falar a respeito disso. Nós não podemos deixar a nossa fé desfalecer, tá? O quarto aspecto, o líder que Deus procura, ele é dependente de Deus. Então, muito mais do que ser uma pessoa que representa os interesses de Deus, ou que representa os interesses de uma geração, de um grupo, o líder, ele precisa ser dependente do Senhor. João capítulo 15, verso 5 vai dizer que sem mim nada podereis fazer. Vocês não podem fazer nada. É como se ele estivesse falando: olha, vocês podem se esforçar, vocês podem planejar, vocês podem se organizar, mas se eu não estiver no meio, nada vai fluir, nada vai funcionar. E eu vejo que muitas pessoas, elas fracassam na caminhada enquanto líder. Por quê? Porque até tem um bom planejamento, tem até uma boa oratória, falam bem, se comunicam bem, se expressam bem, mas aquele trabalho, ele não tem resultado, ele não tem fruto nenhum. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não está vivendo uma vida na dependência do Senhor. E depender do Senhor desde: Senhor, o que você quer, o que o Senhor quer que a gente faça aqui nesse GC? Qual é o direcionamento que o Senhor tem para as nossas vidas, para o louvor desse culto? Qual que é o direcionamento que o Senhor tem para quando a gente for fazer o evangelismo? E tem pessoas que vão muito naquilo que já está pronto, né? A famosa receita pronta, né? A pessoa já vai lá, pega algo que viu na internet, ou lê um livro, já se sente: opa, eu vou replicar isso aqui de forma fidedigna, sendo que quem vive na dependência de Deus é agraciado com a criatividade que Deus dá. Então, quando a gente está totalmente a dispor do Senhor e declara: Senhor, eu preciso do Senhor, me ajuda, me dá instrução, me auxilia, a gente consegue de fato cumprir com o propósito pelo qual ele nos chamou. O quinto aspecto, que eu acho muito importante, e eu acho que ele é fundamental para aqueles que desejam e que anseiam, que aspiram à liderança, é reconhecer a autoridade, né? E por muito tempo a gente foi ensinado a desprezar a autoridade, ou a criar uma certa aversão. Nós criamos ao longo dos anos uma aversão à autoridade, mas a própria Bíblia vai dizer que toda autoridade, ela é constituída por Deus, né? As pessoas usam muito esse versículo, né, para poder endossar alguns perfis autoritários, alguns comportamentos autoritários, mas o líder, ele não é um chefe, ele é um líder, né? E quando nós reconhecemos a autoridade, isso não diz respeito só àqueles que estão acima de nós ou àqueles que estão abaixo de nós nos reconhecer como autoridade. Nós reconhecemos a autoridade de Jesus. Nós entendermos que se existe em nós alguma autoridade,
é porque Jesus, ele tem toda a autoridade e compartilhou essa autoridade com a gente, né? Mateus capítulo 8, verso 9, verso 10, né, vai contar a história de um homem que ele estava com o seu servo enfermo, né? Estava com um dos seus serviçais ali enfermos, e ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor mandar uma palavra, eu sei que o meu servo vai ser curado, porque eu sou um homem de autoridade. E eu mando para que as pessoas vá e vêm, eu peço para que eles façam, para que eles fiquem. E assim como eu também sou autoridade, eu sei que se o Senhor determinar uma palavra a respeito do meu servo, ele vai ser curado. E aí Jesus vira para todos os seus discípulos e fala assim: nem em todo Israel eu achei tanta fé, ou eu vi tanta fé. Tudo isso por quê? Porque aquele homem ele não reconheceu só a autoridade que estava nele. Ele não usou, ele não deu uma carteirada falando assim: como eu sou um homem de autoridade, o Senhor tem que me abençoar. Não, ele falou assim: olha, por eu ser uma pessoa que exerce autoridade, eu reconheço que o Senhor tem autoridade para fazer qualquer coisa. Então, se o Senhor derramar, se o Senhor liberar uma palavra sobre o meu servo, certamente ele vai ser curado. Então, essas 5 características, elas são muito importantes. O líder, ele precisa ter certeza do seu chamado, ele precisa ser ensinável, ele precisa manter firme a sua fé, ele precisa ser totalmente dependente de Deus e ele precisa reconhecer a autoridade. Esses 5 aspectos, eles fazem com que a gente consiga alcançar frutos maravilhosos na colheita, na seara do Senhor. O próximo ponto, muito importante da gente destacar aqui, é a espiritualidade do líder. É a vida com Deus. É o momento no qual o líder ele vai ter o seu relacionamento com Deus. E é natural que nesse percurso, assim como vem as lutas, vem as crises, juntamente com as lutas, juntamente com as provas, vem as crises, né? Crise de identidade, crise de percepção, crise de liderança mesmo, né? E em alguns momentos a gente pode até se sentir abandonado pelas pessoas, traído pelas pessoas. De fato, algumas situações acontecem e levam a esses casos de fato vir acontecer. Mas a vida com Deus, ela é feita e ela vai ser sempre feita de altos e baixos, né? Vai ter dia que você vai estar com um nível de espiritualidade, de sinergia maravilhoso com Deus, mas vai ter dia que vai estar um negocinho meio ruim. Mas a gente precisa lembrar que independentemente do alto e do baixo, se é no vale ou se é no monte, Deus nunca nos desampara, né? Essa tem que ser uma verdade latente, diária na nossa vida. Deus nunca nos deixa desamparados. O Salmo 139, verso 8 vai dizer que, olha, ainda se eu fizer minha cama lá no Seol, ali o Senhor me vê. Então, mesmo quando a gente está num lugar bem difícil, num lugar difícil de ser acessado, quando a gente está naquele dia triste, quando as nuvens estão densas, onde o sol não chega ali na janela do nosso quarto, até mesmo naqueles dias ali, o Senhor está conosco, nos dando suporte, nos auxiliando, nos estendendo a mão. Isso é muito lindo. 1 Reis, capítulo 19, verso 9 e 10, quando Elias ele tem uma crise, né? Ele acha que não tem mais ninguém, só sobrou eu, os outros profetas todos foram embora. Deus vira para ele e fala assim: Elias, não é só você não, tem mais alguns milhares de profetas aí que estão levando o ministério adiante, né? Mas nenhuma dessas crises que Elias teve, ele vai para uma caverna se esconder, né? E quando ele chega naquela caverna, a Bíblia vai dizer no verso número 10 que Deus fala assim: Elias, o que você veio fazer aqui nessa caverna? Né? Isso traz para nós uma reflexão muito interessante, que até para os lugares que nós vamos nos esconder de Deus, Deus já está lá, porque Deus fala para Elias: o que você veio fazer aqui? Então Deus já estava lá na caverna quando Elias chegou, né? E às vezes a gente tenta se esconder, a gente tenta ficar dentro de casa, acuado, escondido. Um projeto que eu tentei implementar não funcionou, não deu certo, eu vou parar. E não é por aí, né? Deus ele tem sempre uma palavra de ânimo para a gente, ele tem sempre uma palavra de encorajamento para as nossas vidas. E essa espiritualidade, esse entendimento de que nós nunca estamos desamparados, ele é muito importante. O capítulo de número 40, dos versos 28 a 31 do livro de Isaías, é um dos textos mais fortificantes que eu acho que existem na Bíblia, né? A palavra do Senhor vai dizer que os jovens, eles se cansam e se fadigam, né? Os jovens, eles certamente correrão e se cansarão, mas aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, né? Eles voarão como a águia, né? Eles correrão e não se fatigarão, eles correrão e não se cansarão, né? Por quê? Porque Deus ele renova as forças
daqueles que esperam nele, né? Então é importante você que está me ouvindo, que ama, que lidera, não só jovens, mas que lidera crianças, que lidera um grupo, um grupo pequeno na sua igreja, na sua empresa, dentro do seu bairro, no seu condomínio ali. Você precisa entender que as suas forças elas são renovadas a partir do momento em que você confia, em que você espera no Senhor. Tá? As pontes da liderança é o próximo aspecto que é muito importante. 1 Coríntios 1:10 vai falar a respeito disso, que nós precisamos ser pessoas que cooperam umas com as outras o tempo inteiro, né? 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, olha, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Quando nós falamos de liderança geracional, nós estamos falando de construção de ponte, né? E longe de mim querer colocar aspectos da engenharia aqui, da engenharia civil, da construção, mas existem muitas pessoas que quando elas são convidadas para participar de um grupo, para liderar um grupo, ou para poder contribuir na liderança de um grupo, muitas das vezes as pessoas constroem muito mais muros do que pontes, né? E nós precisamos, enquanto pessoas que foram chamadas para ser influentes, para poder influenciar, para poder impactar a nossa geração, nós precisamos ser pessoas que constroem pontes. E as pontes, elas ligam um grupo ao outro. Nós falamos aqui de um grupo de pré-adolescentes que daqui a um pouquinho tempo já vira um adolescente, que já vira um jovem, que já começa a se relacionar, já começa a querer casar, construir família, já vai para um grupo de jovens casais. Daqui a pouco essa galera já está liderando novamente, já está compondo o grupo de liderança. Então essas pontes elas precisam ser construídas de forma bem saudáveis, de formas bem construídas e bem alicerçadas na palavra. Tá? As pontes são muito mais do que estruturas que ligam uma parte à outra. Elas são acessos que moldam a igreja do futuro. Então a igreja do futuro ela é construída a partir do momento em que pessoas se levantam com esse ímpeto, com esse interesse de reconstruir o que está quebrado e de construir o que não existe. Eu me lembro muito aqui de Neemias, né, que quando viu as situações dos muros ali todos destruídos, ele se levantou, ele falou com seu governante, falou assim, olha, me deixa voltar para o meu povo e ajudar a construir os muros, porque está me doendo muito ver aquela situação, né? E nós precisamos nos levantar como de fato, como Neemias, como Esdras nesse tempo, né? De pessoas que vão ali, que ensinam a palavra, que ministram a palavra para as pessoas, que constroem pontes de relacionamentos saudáveis. É isso que vai fazer com que a igreja do futuro, ela de fato, ela seja erguida, né? Sobre o fundamento que é Cristo, tá bom? Existem várias virtudes que são indispensáveis para aqueles que lideram, né? E eu trouxe aqui algumas delas que são muito importantes para que eu e você venhamos nos fortalecer e nos apegar cada dia mais. O líder ele precisa ser engajado, né? Então não adianta nada eu ser um líder só de nome, só no papel, só de fachada, como muitos dizem, né? Eu preciso estar engajado com os trabalhos. Então o líder ele precisa estar apto não só para poder coordenar um grande projeto, uma grande conferência, mas ele tem que estar disposto também a, se for o caso, vestir a luvinha e desentupir um vaso, às vezes é necessário, né? Isso é engajamento também, é você estar disposto a, às vezes, pegar uma galera, tacar dentro do seu carro e ficar fazendo Uber para a rua fora aí e não ganhar nem um centavo de gasolina, né? Então o engajamento ele é muito importante porque nós estamos fazendo, e aí volta naquele ponto que eu falei a respeito de perder para ganhar. Às vezes você vai perder algumas horas preciosas do seu dia para poder ser recompensado lá na frente, né? O líder ele precisa ter clareza, ele precisa ser amoroso, precisa ser pontual, né? Porque tem muita gente que tem dificuldade com pontualidade e talvez a galera que tá na edição aí vai falar assim, ó, o cara tá falando de pontualidade, Jesus amado, né? Então, olha, o líder precisa ter sabedoria, gente, precisa ter muita sabedoria. Sabedoria é muito importante, né, na comunicação, na forma de tratar, na forma de lidar com problemas que vão surgindo, tá bom? Precisa trabalhar unidade o tempo inteiro.
né? Os grupos, eles muitas das vezes são bem heterogêneos, então a galera ela é bem dividida. Tem uns que não comunicam com o outro, tem uns que têm dificuldade com o outro por conta de um problema que já aconteceu, por conta de um BO lá no louvor, que um não gostou da roupa que o outro veio, que o outro chamou a atenção do outro por conta disso, que um começou a namorar e não conversa mais com a galera que não namora. Então o líder ele precisa trabalhar essa unidade o tempo inteiro, porque são muitas pessoas que pensam diferente, que tem várias situações, né? Esse líder ele precisa ser intencional o tempo inteiro, ele precisa trabalhar na intencionalidade, ele precisa ser interessado, né? E quando a gente fala de interesse, a gente fala de buscar melhorar o tempo inteiro, né? Tava vindo aqui pro estúdio, a gente tava conversando ali fora, a gente precisa sempre melhorar o que já tá muito bom, né? Porque tudo que tá bom pode ser melhorado, né? A síntese da melhoria contínua, ela fala muito a respeito disso. Então tudo que tá muito bom, por mais maravilhoso e por mais agradável que seja, pode ficar ainda mais, e tudo isso parte desse interesse. O interesse ele precisa existir, né? Esse líder ele precisa ter fé. A fé, como o livro de Hebreus vai dizer, né, ela é o firme fundamento de todas as coisas. Então é muito importante que o líder tenha fé e que ele seja humilde. A humildade ela é a chave da próxima porta que vai ser aberta. Eu gosto muito de falar isso. A humildade ela abre portas que muitas das vezes o dinheiro não abre, que muitas das vezes a influência não abre, que muitas das vezes o conhecimento não abre. A humildade ela nos faz chegar muito longe. E para concluir aqui, existem pontos que para nós dentro do Brave eles são pontos inegociáveis, né? Existem coisas que são indispensáveis, e o que é indispensável vai ter dia que você vai deixar a desejar. Pode ser que em algum dia você deixe de ser engajado, pode ser que algum dia falte pontualidade, pode ser que algum dia você falte clareza na sua comunicação. Então, o que é indispensável, a gente pode deixar a desejar. Mas o que é inegociável não tem conversa, né? E 3 pontos que a gente entende como inegociáveis para a liderança de gerações, e que você também pode aplicar isso na sua vida e no seu ministério, são os pontos de alinhamento. O alinhamento ele é inegociável. Viu que alguma coisa está fugindo do controle? Que alguém está se perdendo? Que alguém está deixando de acompanhar a visão? Alguém está deixando a visão escorrer? Alinhamento. O alinhamento ele é muito importante. Outro aspecto que é inegociável, direcionamento. O direcionamento ele é fundamental, porque existe o direcionamento que vem de Deus para a liderança e que é distribuído para os liderados. Mas tem direcionamentos que os líderes compartilham com os próprios líderes. Tem direcionamentos que Deus vai dar para o líder, para ele lidar com uma única pessoa e não vai lidar com as outras. Então Deus ele trabalha com direcionamento. Nós precisamos ouvir e entender o direcionamento de Deus. Então é inegociável nós caminharmos acerca de uma palavra, a respeito de um direcionamento que Deus dá. E o mais importante de todos eles, que é inegociável, o fator relacionamento. O relacionamento ele é fator fundamental, ele é primordial para que qualquer trabalho se consolide, para que qualquer trabalho frutifique e se estabeleça em qualquer igreja, em qualquer denominação que for. A gente preza muito pelo relacionamento. O relacionamento, quando eu falo, não é só de ter um pós-culto ali, ou da pessoa ir na sua casa comer um churrasco com você, ou tomar um café. Não é só isso, né? Isso é bacana, é um relacionamento saudável, mas é você se preocupar com o outro, é você de fato fazer como Jesus, se mover de íntima compaixão para com a vida do outro, né? E esse relacionamento ele é peça fundamental, ele é chave para que o Senhor ele venha de fato estabelecer a sua bênção, a sua graça sobre as nossas vidas, tá? Para concluir, e aí eu quero depois aqui responder uma perguntinha que foi colocada aqui na página do Brave, né? Você que não segue aí, @BraveGNR, BRAVEGNR. Você pode seguir lá e acompanhar o nosso trabalho, a nossa agenda. O livro de Filipenses, no capítulo 2, ele vai ter uma palavra que eu acho ela muito, muito especial, muito poderosa para nós, e que eu gosto sempre de concluir, né, os nossos momentos que nós temos com ela. Filipenses 2, do verso 3 ao verso 11, vai falar muito a respeito disso, mas ele fala no verso de número 3 aqui, no número 4, melhor dizendo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é de todos.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobrenaturalmente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui Paulo ele fala para os filipenses, olha, eu espero, né, eu faço votos que exista dentro de vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus. E que sentimento é esse? Ele não quis ser melhor que ninguém, ele não quis ser especial, ele não quis ser estrelinha, né? E aí a gente vai e traz essa palavra para os nossos dias. Quantas pessoas que querem ser o centro das atenções, querem ser a estrelinha que brilha mais que qualquer outra coisa, sendo que aqui a gente recebe um convite, olha, sejam como Jesus, aniquile-se a si mesmo, negue a sua vontade, para que lá no finalzinho, aí o verso 11 vai dizer, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para que toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que só Ele é Deus, que só Ele é o Senhor. Então essa é a razão de nós trabalharmos com gerações, essa é a geração de nós entendermos que nós precisamos ter todos esses valores que eu falei de forma bem rápida aqui nesse episódio, para que vocês entendam que no final de tudo é o nome dele que é glorificado, e no final de tudo, toda língua confessa e glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém? Para a gente encerrar aqui, na nossa página, eu deixei lá uma caixinha de pergunta, para alguém que tinha alguma pergunta, né? E a Isabela, ela mandou algumas perguntas aqui. Ela mandou algumas perguntas, eu vou escolher uma delas, que vai ser um pouco mais fácil da gente responder. E no próximo quadro, no próximo episódio, a gente responde algumas outras, tá? Ela fala aqui, olha, o que mais tem disputado espaço com Deus na geração de hoje? E essa pergunta ela é muito interessante, por quê? Porque tudo gira em torno de uma única e de uma exclusiva coisa, que é o ego. Eu acho que aquilo que mais tem disputado espaço com Deus nessa geração, nessa nossa geração que nós vivemos, é o sentimento de autorrealização, é o ego inflado. São as pessoas que querem, a qualquer custo e a qualquer preço, se autossatisfazer. E quando nós nos levantamos, e quando nós levantamos pessoas, quando nós levantamos situações e até mesmo alguns sonhos que nós temos como prioridade, nós deixamos de priorizar aquilo que o Senhor quer que nós priorizemos, né? Mateus 6, verso 32 vai dizer que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas seriam acrescentadas. Então eu acho que o maior desafio da nossa geração hoje é aniquilar a nós mesmos. É o que o versículo de Filipenses que eu acabei de ler que fala. É a gente deixar de lado os nossos interesses, a nossa vontade, o nosso ego, o nosso eu, para viver aquilo que Deus quer. E quando a gente se propõe a fazer isso, a gente de fato tem a nossa mente aberta, a gente tem a nossa visão ampliada, porque o Senhor ele não deixa a desejar quando nós abrimos mão dos nossos projetos, dos nossos sonhos, para viver os projetos e os sonhos dele, tá bom? Tem mais pergunta aqui, mas eu vou deixar para responder no próximo episódio, porque nós precisamos encerrar o nosso quadro de hoje. Eu faço votos que Deus te abençoe nesse mês de março, que vai se iniciar de uma forma totalmente e sobrenaturalmente poderosa, tá bom? Você que está aqui na cidade de Itabira e que quer acompanhar presencialmente o que Deus tem feito na Geração Brave, Rua Daniel Jardim de Grisolia 207, nós estamos ali nos segundos e nos quartos sábados do mês, né, com os nossos cultos. A gente tem na primeira sexta de todo mês a nossa sala de adoração, então para a galera que gosta de música, que gosta de um louvor bem intimista, a gente vai estar ali também clamando a Deus, louvando a Deus com canções, com adorações. E toda terceira sexta-feira do mês, a gente tem nos pequenos grupos, os grupos de comunhão com os juniores, com adolescentes, com jovens e com jovens casais também, tá bom? Que Deus te abençoe, eu faço votos que você tenha um mês abençoadíssimo. Segue a nossa página aí no @BraveGNR, segue também o AmiCast e a TV Cast Vision, e nós voltamos no nosso próximo episódio, se assim Deus permitir, para poder falar mais
para esse público, para essa geração que Deus tanto ama. Grave esse versículo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eu sou o Deus de gerações. E essa é a palavra de Deus para minha e para a sua vida nesse episódio, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, no nome de Jesus.